publicado o edital do TRT da segunda região, né? Então, você está aí na tela de vocês com o conteúdo programático de analista judiciário da área judiciária e de analista judiciário oficial de justiça. Beleza. O que eu queria trazer, por que eu trouxe isso aqui para vocês hoje? Porque esse edital estava sendo muito esperado, né? A gente teve bastante concurso de TRT nos últimos tempos, TRT da sexta, da 20ª, da 15ª região, por exemplo, e foram provas aí com bastante coisa assim usual, bastante coisa normal e bastante coisa fora da curva, né, nos últimos tempos. A gente teve aí, salvo engano, FCC e FGV realizando as provas dos últimos tribunais. A parte boa para vocês, e isso tem que ser comemorado, é que a prova vai ser feita pela FCC e não pela FGV. Provas da FGV são um pouco mais longas, mais difíceis de resolver. Então, eu acho essencial, crucial que a prova seja feita pela FCC, porque isso melhora o caminho para vocês. Isso deixa a prova muito mais rápida, muito mais tradicional. A FGV ela tem um jeito meio novo de realizar provas. A FGV tem feito muita prova de magistratura, faz o exame da ordem, fez várias provas de tribunais nos últimos tempos, mas em geral ela causa muitos problemas porque é difícil interpretar aqueles casos hipotéticos gigantes que a gente tem aí nas provas feitas pela FGV. A FCC ela tem um tom mais tradicional, mas ainda assim, nos últimos editais a gente teve alguns pontos de atenção que a gente não vai ter tanto assim no TRT da segunda região. Primeiro, a gente teve direitos humanos em alguns editais, pelo menos, salvo engano, o TRT da sexta região teve noções de direitos humanos. A gente teve questão muito bem elaborada de direitos humanos, um nível de dificuldade ali razoável, e direitos humanos é um tema relativamente chato de estudar, né? Então, a gente não tem isso no TRT2. Isso é bom, tá? Outro ponto que é bom, não tem direito empresarial. Alguns editais têm cobrança de direito empresarial, aqui no edital do TRT da segunda região não tem. Então, isso é legal. Bom, pontos de atenção aqui. Tradicionalmente, e aí eu acompanho concursos para tribunais desde 2020, né? Dei uma pausa agora, mas agora voltando a acompanhar, já acompanhei nos últimos tempos, mas dando aula, falando sobre o tema, é a primeira vez que eu venho falar hoje. Tradicionalmente, de 2020 para trás, os tribunais regionais do trabalho, a gente teve uma leva ali nos anos de 2018 até 2017 até 2019, 2020, a gente teve uma boa leva de tribunais também. Por exemplo, o último concurso TRT2 foi em 2018. E a gente viu ali que a parte de direito civil, normalmente, parava em contratos. Então, era a parte geral, obrigações e contratos. No edital do TRT2, a gente vai precisar estudar direitos reais, aqui. Tem títulos de crédito, os títulos do Código Civil, tá? Só a teoria geral e os títulos que estão previstos no Código Civil. Tem direito de família e tem direito das sucessões. Cadê? Não está o direito das sucessões aqui. Então, quer dizer que a gente tem títulos de crédito, direito das coisas, direitos das coisas, direitos reais, né? A gente tem direito de família e
sucessões no edital. Mas, professor, calma aí, será que cai realmente essas questões? Eu estava fazendo comentários no TRT 6 e no TRT 20, caiu questão de sucessões. Era um caso, enfim, não vou, a gente vai ter muito tempo para falar aqui ainda. A gente vai resolver questões, vai fazer outras coisas, mas caiu. Então quer dizer que vai ser um ponto importante de atenção para você estudar. Em direito processual civil, o ponto de atenção que a gente tem é este aqui. Não tem nada de muito diferente, mas essa parte, temas repetitivos do STJ em matéria de processo civil, é um ponto de atenção, porque os temas repetitivos não caem nas provas e quando tem um tema que foge à regra, a gente tem que ter atenção, porque quer dizer que tem uma intenção de cobrar isso, né? Beleza. O que mais a gente precisa pensar para essa prova do TRT2 é o seguinte. Estatisticamente falando, 90% das provas de analista e técnico são de lei seca. Tá? É lei, não é nada além do texto legal. Os outros 10%, aí sim, vai ter alguma coisa de jurisprudência e alguma coisa de doutrina. Tá? Então, por exemplo, no TRT6, a gente teve uma questão de direito administrativo envolvendo doutrina. A gente teve questão lá de, salvo engano, foi no TRT6, de dispensa em massa, que é o tema 638 do STF. Então, caiu tese de repercussão geral no TRT6. Mas, em linhas gerais, o resto da prova foi baseada em lei seca ou em algumas súmulas do TST que foram ali, que são mais tradicionais. O ponto fora da curva dessas últimas provas foi o TRT15. Foi uma prova com enunciados mais bem elaborados, com uma leitura, uma linguagem muito mais difícil de entender, uma linguagem mais truncada, o que causou muita dificuldade nos candidatos. Mas você precisa se preparar tanto para os enunciados mais limpos, como para os enunciados mais truncados, como esse do TRT15. Mas não é para ficar com medo da prova do TRT15. Tradicionalmente, a prova do TRT2 é uma prova mais limpa. Cada regional tem um certo tipo de ingerência ali na forma que a prova é realizada, na linguagem da prova. E o edital do TRT2, ele favorece mais uma prova um pouco mais, não que vai ser uma prova fácil, mas uma prova um pouco mais tranquila. Vai ter 40 questões, então, de conhecimentos específicos. E se você quiser saber mais, entra ali no link do WhatsApp. A gente vai ter um grupo específico, a gente vai ter questões comentadas e etc.